Boa noite a todos, né? Sejamos todos nós bem-vindos. Que a gente tenha, né, nessa data mais uma oportunidade da gente estudar, da gente entrar em contato com a doutrina, né? Então vamos nos harmonizando para a gente dar início aos trabalhos da noite. Deus de infinita misericórdia e amor, Jesus amado mestre e irmão, neste instante, pedimos a tua proteção, o teu auxílio e principalmente a intuição para que a irmã que usará da palavra possa tocar os nossos corações, as nossas vidas, fazendo com que o ensinamento da noite possa nos servir de alicerce para caminharmos em busca da perfeição. Graças a Deus e assim seja. Com vocês, Valéria, que vai falar sobre necessidade do trabalho. Bom, boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais um momento que a gente tem de parar com as nossas atividades, né, que a gente vive muito acelerado, e parar para estudar um pouquinho, para a gente refletir, né, sobre todos esses ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer. E hoje, até pegando uma carona aí na palestra da Terezinha, de semana passada, que ela descreveu aqui, né, o que é ser um homem de bem. E aí ela foi dando aquela lista, né, conforme ela ia dando aquela lista, a gente ficava arrepiado, porque aquilo ali é só um resumo, né, do que é ser um homem de bem. Né? E a gente foi percebendo ali o quanto a gente ainda está distante de ser esse homem de bem, de ser um bom espírita, porque, né, a definição do bom espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências, e a gente sabe como isso dá trabalho. E aí eu pensei, falei, como é que a gente consegue atingir, né, esse grau aí de um homem de bem? Trabalhando, né? É a lei do trabalho. Então pensei, então vamos falar hoje da necessidade do trabalho, que é uma lei divina. A lei do trabalho é uma lei divina. Mas aqui a gente não fala, e os Espíritos não vêm só falar da lei do trabalho, que está ligada às vocações, que está ligada às atividades que a gente exerce. Porque nesse desenvolvimento aí das nossas profissões, do nosso trabalho, a gente também está desenvolvendo a nossa inteligência, a gente também está desenvolvendo a nossa moral, né? Então, o trabalho, ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E o principal trabalho que a gente tem que fazer, estando aqui encarnado, e esse é o objetivo da encarnação, trabalhar. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento e trabalhar também, contribuindo para que o progresso do globo também se faça, né? Então, dentro disso aí, a gente vê, né, como a doutrina espírita, ela nos oferece recursos, compreensões, para que a gente veja tudo na nossa vida de uma forma muito diferente, né? Que a gente aprenda a ressignificar tudo que acontece na nossa vida, principalmente as coisas difíceis, as situações que nos afligem, que nos causam dor, né? Todos nós passamos por isso. Mas depende, né, da forma como a gente olha para esse sofrimento. É claro que na hora que a gente está passando por uma dor, a gente não vê saída, a gente se desespera, a gente acha que aquilo nunca vai ter fim, que aquilo nunca vai passar. Só que a gente precisa compreender um pouquinho mais, é isso que a doutrina nos oferece, essa compreensão um pouquinho maior. E com o passar do tempo, a gente consegue perceber, ou é muito bom quando a gente consegue perceber, e isso é trabalhoso, que aquilo ali que a gente achou que foi a pior coisa da nossa vida, foi o que fez a gente despertar, foi o que fez a gente acordar para outros valores, para o que realmente importa na nossa vida. Então, vamos começar hoje falando aqui dentro do capítulo 5º do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos. Dentro do item que fala dos motivos de resignação. Vamos falar aqui do item 13. Olha que interessante, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Né? Então, dependendo da maneira como a gente encara essa vida, esse momento aqui nessa escola, a gente vai suavizar ou a gente vai aumentar
né, aquela situação, a gente vai dar uma proporção muito maior, às vezes, do que aquela situação tem. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso os sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Olha que coisa interessante. E olha como para nós isso é um desafio. A gente não tem que ter trabalho para entender isso aqui? Né? É um trabalho íntimo, é um trabalho pessoal. Porque se nós compreendemos, né, isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer, que nós somos espíritos eternos, indestrutíveis, imortais, né? Essa condição nossa de estar vivo, ela nunca vai deixar de acontecer. Né? Quando a gente fala, uma pessoa morreu, né? Por isso que nós espíritas usamos o termo desencarne, porque é um termo mais apropriado. Morte significa fim, destruição total, e a morte não existe. Nós não vamos deixar de existir, né? Somos espíritos, né, imortais. O que vai acontecer é que, ora, vamos estar encarnados, e nós vamos ver aqui qual a finalidade da gente estar aqui. Se a gente é eterno, se o mundo espiritual é o verdadeiro primitivo, o que a gente tem que vir fazer aqui? Para que a gente tem que sair de lá, né, da nossa pátria de origem, e vir para cá? Para que nós temos que assumir um corpo físico? Para quê? Qual é o objetivo disso? Né? Então a gente compreende que tudo que a gente passa aqui é necessário. Né? Tá nesse capítulo aqui também a justiça das aflições. Tudo isso que nos acontece são consequências, na maioria das vezes, do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Nós somos ainda, estamos numa condição de espíritos inferiores. Não é uma condição eterna e permanente, não. É uma condição que vai ser modificada, né, pelo reconhecimento de que nós temos as nossas paixões, pelo trabalho que a gente faça em cada um de nós, aquele trabalho íntimo para se reformar, para se melhorar. Então a gente vai sair dessa condição que hoje nós estamos. Mas ela não é permanente, ela vai mudar. E basta a gente pensar um pouquinho, quando a gente pensa, sei lá, 10 anos atrás, nessa existência, vamos falar dessa existência. Quando a gente está aqui, a gente pensa, nossa, 10 anos atrás eu pensava assim, né? Há 20 anos atrás, né, Flavinha? Estou aqui com a minha amiga querida do coração, minha companheira de faculdade, ó, já faz um tempo, né? Mas como a gente muda, como a gente passa a ver as coisas de uma outra maneira. Tem coisas que a gente ainda mantém, que a gente ainda tem dificuldade, a gente resiste em mudar, mas muitas coisas a gente vai mudando. A gente faz mudanças, podem não ser grandes mudanças, mas as pequenas mudanças diárias são importantes e necessárias. Então a gente sabe que tudo que a gente passa aqui é um reajuste nosso perante as leis de Deus.
Não estamos aqui para ser punidos, não somos culpados, não estamos sendo castigados, não. O trabalho, ele é importantíssimo. Tudo, né? É uma lei divina. Tudo que Deus criou trabalha, né? Tudo, a natureza trabalha, os animais trabalham, nós trabalhamos, tudo concorre para esse progresso do planeta onde nós estamos. Então, quando a gente amplia, a gente sabe, não, isso vai passar. Está doendo, está difícil, eu não estou vendo saída. Vamos ter calma, vamos ter paciência. Vamos nos conectar através da prece com os nossos amigos espirituais. Pedir a força, pedir a coragem. E a gente vai conseguir passar por tudo isso, né? É muito importante, porque é o que eles falam aqui. Isso nos traz uma calma e uma resignação, que são necessárias, porque o desespero não nos leva a lugar nenhum. E a gente tem visto, infelizmente, como as dores da alma estão doendo, estão difíceis da gente lidar. Tanto que a gente vê tanta gente com depressão, tantos irmãos cometendo suicídio. Por quê? Porque querem fugir das dificuldades, das dores, né, do que dói e que a gente às vezes não sabe lidar. Nós não sabemos lidar. Né? Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, para que quando comece uma coisa bem pequena, a gente consiga perceber, a gente consiga estar atento, para não deixar que aquilo vá crescendo. E aí a gente vê, infelizmente, né, muitos irmãos nossos fugindo aí, achando que o suicídio é a única solução, né? E vão sofrer muito mais do que estavam sofrendo aqui. Porque são dores da alma. E como a gente não deixa de existir, como eu disse, a morte não existe. Então, as angústias que são da alma, que são do espírito, elas vão continuar. Né? E ele ainda vai ter o compromisso e a decepção de entender, olha, eu tirei a minha vida, mas eu não deixei de sentir. Né? Eles merecem muito, né, o nosso cuidado, a nossa prece, o nosso amor por esses irmãos, porque é necessário. Vai continuar doendo, né? Então, isso não vai cessar, porque nós temos que cuidar de nós, do nosso espírito. Estamos na matéria, nós não somos daqui, não somos daqui. Nós estamos aqui com um objetivo, né? E qual é esse objetivo? Aí a gente vai lá para a questão 132 do Livro dos Espíritos, que a gente sempre fala muito dessa questão aqui, mas é porque ela é muito importante da gente entender, né? É uma questão que a gente sempre fala, mas é importantíssima. Está lá no Livro dos Espíritos. Finalidade da encarnação. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Para que a gente tem que encarnar? Para quê? Então, Kardec pergunta, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui é muito importante, sim. Nós temos a missão de nos, né, da gente crescer, da gente amadurecer e evoluir intelectualmente, moralmente. E através desse desenvolvimento, a gente também ajuda no conjunto. Porque nós vivemos em sociedade, né? Cada um tem uma função, tem um trabalho, tem uma tarefa que o outro não faz. Né? Cada um tem a sua tarefa e num conjunto a gente vê, né, essa união aí, essa troca que muito nos favorece. Né? É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Olha como os espíritos falam do nosso corpo, né, que a gente às vezes fica tão apegado. Um aparelho. Eles usam, olha o termo que eles usam. Né? É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Né?
A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha só, e a gente acha que é pouca coisa? Não é pouca coisa, né? Nós temos muito valor, porque é uma tarefa que a gente tem. Quando a gente fala em missão, a gente pensa naqueles espíritos, né, que vêm, a gente tem tantos exemplos que são espíritos com grandes missões. Mas nós temos também grandes missões, aonde nós estamos. A primeira delas é o quê? É o aprimoramento pessoal, né? É a reforma íntima. Conviver na nossa família, conviver no nosso trabalho. E a gente sabe que dá trabalho, porque naquele núcleo familiar, naquele ambiente de trabalho, não vamos encontrar só espíritos queridos, espíritos amigos, espíritos simpáticos. Não. Vamos encontrar os nossos grandes desafios, né? É exatamente aonde a gente tem que exercitar a caridade. Porque às vezes a gente consegue exercitar a caridade, o perdão, com quem está longe, com quem a gente não tem que conviver todo dia. Né, Tetê? Aí é fácil. Aí eu perdoo, mas eu não vejo a pessoa. A pessoa mora lá, não sei aonde, não estou vendo. Então é muito mais fácil da gente lidar, não é? Agora, ali na convivência diária é que está a nossa grande missão. A missão de quê? De aprender a amar, de aprender a perdoar. Porque ali é importante. Já viemos naquela configuração ali para termos a oportunidade desse reajuste com esses irmãos, para nos reajustarmos perante a lei de Deus. Porque precisamos nos reajustar, né? Então, esse é o grande trabalho que nós temos, né? É muito importante essa finalidade. Então, nós não estamos aqui para sofrer, não. Nós estamos aqui para progredir, para cuidar do nosso espírito. Isso é a tarefa que nos cabe, né? E aí, vamos então agora para a lei do trabalho, que é muito legal, porque, como eu disse, é uma lei divina. E os espíritos, né, vêm nos esclarecer aqui muitas coisas interessantes. Aí está na questão 674. Kardec pergunta o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres, né? Claro, a gente às vezes tem que trabalhar muito, mas para quê também? É uma coisa que a gente tem que se questionar. Às vezes a gente se mata de trabalhar e junta aí um dinheiro, mas não usufrui daquele dinheiro, né? A gente é filho de Deus também, né? A gente pode trabalhar, juntar dinheiro, mas também aproveitar, passear, fazer uma viagem. Isso não mata ninguém, né? Isso é muito bom. Mas às vezes a gente fica num excesso de trabalho para ter as coisas, e às vezes para deixar um patrimônio, né, para um filho. E às vezes a pessoa desencarna, a primeira coisa que vai acontecer, você passou a vida inteira juntando aquele dinheiro, em 2 meses está todo mundo se matando pela herança, está todo mundo brigando, torra o dinheiro todo, né? É importante, trabalho é importante, dinheiro é importante. É uma consequência do trabalho, a gente precisa de dinheiro, a gente está na matéria. A gente precisa gerir ao nosso bem-estar, a nossa saúde, né, cuidar dos nossos filhos, mas temos que prestar atenção. Se a gente está dedicando muito mais tempo para ter dinheiro, para ganhar dinheiro, e às vezes um amor, né, de um filho, uma atenção que o nosso companheiro, a nossa companheira precisa, a gente não dá. Porque não tem tempo, eu só tenho que trabalhar, né? Tem que haver um equilíbrio nisso tudo, como em tudo na vida, né? Então, tem que trabalhar, é uma necessidade. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós agora aqui estamos trabalhando, não é? Estamos ocupando o nosso tempo,
a nossa dedicação a uma coisa útil, extremamente importante, que é o cuidado que é essencial. Isso é muito importante, é um trabalho que nós estamos aqui executando, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho, né? Claro, tem pessoas que, né, que não têm, que têm um corpo mais delicado, que não tem, às vezes, já nasce, às vezes, com uma limitação, mais debilitado, mas mesmo assim é trabalho que ele está fazendo aqui. Às vezes ele não vai exercitar, não vai fazer um trabalho pesado, mas vai desenvolver a sua inteligência. Vai ser um espírito que vai ajudar, que vai se dedicar à ciência. A gente teve o exemplo aí do Stephen Hawking aí, né, que desencarnou há pouco tempo. O corpo dele era totalmente deformado. Ele teve, né, aquela doença, e que foi perdendo, mas em nenhum momento ele desistiu. Extremamente inteligente. Olha como ele contribuiu. Né? Eu estou dando esse exemplo, mas a gente tem vários. Né? Então, toda vez que a gente se dedica a algo importante para nós, para o outro, isso é trabalho. E ele estava lá trabalhando até o fim. Não conseguia mais falar e desenvolver um mecanismo para que ele pudesse falar até o fim. Né? Desenvolvendo a sua inteligência, se aprimorando como espírito e contribuindo para a ordem geral das coisas. Né? Isso aí é um belo exemplo. Porque aí aqui já vem essa questão, quando eu li, eu achei muito interessante, que aí já vem uma reclamaçãozinha da nossa parte que Kardec expressou nessa pergunta aqui. Por que a natureza provê todas as necessidades dos animais? Né? Já tem uma reclamaçãozinha, a gente tem que trabalhar e os animais aí... Mas por acaso, alguém já viu algum animal que não tem que trabalhar? Para construir o seu abrigo, para buscar alimento? Ou alguém já viu, né? Basta ver, eu estava um dia desse, agora há pouco estava até assistindo, no reino animal, né? Na África, como os elefantes têm que se locomover, têm que andar para comer, né? Ninguém senta, gente, na mesa, né? Você não vê ninguém no reino animal sentado e a casa... Isso não acontece. A gente tem que trabalhar. Os animais trabalham. Né? O leão tem que ter toda a estratégia para caçar, desenvolvendo ali a sua inteligência, associada ao instinto, mas está trabalhando. Se o passarinho, tadinho, não levantar do ninho de manhã e for atrás do que comer, não vai chegar, né? Não existe delivery no reino animal. Né? Não vai chegar lá uma comida. Não. Tudo trabalha. Basta observar, né, os seres pequenininhos, ver formigueiro, as abelhas, né? Ângela, um dia desse, mandou muito legal, né? Eu lembrei muito do Zé Manel, que o Zé sempre falava isso, da importância das abelhas, né? Para nós, para todos nós, importantíssimo. As abelhas estão sendo exterminadas do nosso planeta, mortas por agrotóxico, que estão sendo disseminados aí nas lavouras e as bichinhas se alimentam ali, estão sendo dizimadas, morrendo, colmeias e colmeias. Isso é gravíssimo, porque elas são responsáveis por polimerizar, né, por espalhar aí essa fertilidade da natureza. E aí? A abelha é abelha. Tem gente criando abelha em apartamento, preocupado já com isso. São abelhas que não picam, né, não oferecem nenhum risco, preocupados com isso. Né? Trabalham incessantemente. Para quem? Para elas e para nós também. Né? Aí daqui a pouco não tem mais abelha, como é que vai ser? Eu lembro sempre do Zé falando isso, da importância de preservarmos as abelhas. Né? E a gente acha que não tem importância, mas tem. E aí a resposta é a seguinte: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação.
Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Aqui ele está falando que os animais, eles trabalham, né, a sua inteligência e o seu... o trabalho e a sua inteligência são limitados ao seu instinto de conservação, né? Porque os animais fazem as coisas, né? Você pega, por exemplo, um João de Barro. Ele constrói a casinha dele do mesmo jeito. Não tem casinha aí de João de Barro duplex, não tem isso, né? É sempre igual. Eles vão construir aquilo ali. Está voltado para a sua inteligência e para a sua conservação. Mas eles continuam trabalhando. A gente não, a gente já trabalha porque a gente já tem um progresso através desse trabalho. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante, ó. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. É para isso que eles trabalham, para se manter, para se conservar. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. É o exemplo que eu dei aqui, né? As abelhas, elas têm aquilo ali, elas constroem, elas produzem o mel, né? E ali elas se limitam a isso, a sua conservação. Mas são importantes, né? Tudo se encadeia na natureza, tudo. Então, o trabalho das abelhas, todo o trabalho, né? Até dos animaizinhos que a gente não gosta, né? Tem uns serizinhos aí que a gente não gosta, cada um tem os seus medos. Né? Eu e Cristina, lagartixa, né, Cris? A gente não... Mas tem a função, o bichinho tem a sua função, tudo na... Hã? 3, né? Então, é o 3 que não gosta, que tem medo, mas tudo tem um propósito na criação de Deus. Tudo é equilíbrio. Se elas deixarem de existir, nossa mãe, a gente, os pernilongos aí, os outros mosquitinhos aí, né? Então, assim, tudo é equilíbrio. Todos nós somos importantes. Nada que Deus criou é inútil e sem objetivo. Não é. Então, eles também estão colaborando ali nesse equilíbrio da natureza. A gente pode não ver, a gente pode, às vezes, nem respeitar, a gente não valoriza, mas também tem o seu objetivo ali naquele trabalho que eles estão desenvolvendo, né? E aí a 678. Quando a gente fala assim, esse né, trabalho, que coisa cansativa, que coisa chata. Aí vem Kardec e pergunta assim, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A gente já está querendo uma molezinha, né? Tipo assim, vai continuar tendo que trabalhar? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício, né? Então não tem essa história, né, a gente quer, às vezes está tão cansado, eu queria logo que essa existência acabasse porque eu vou morrer e vou descansar, vou dormir eternamente. Lamento informar, mas não funciona, isso não existe, né? É claro que a gente aqui está num corpo muito material. A nossa atividade de trabalho, ela é pesada. No final do dia, às vezes, a gente está exausto, cansado, precisa do repouso, precisa do descanso, mas sempre trabalhando. Em planos mais elevados, nós podemos não ter que trabalhar dessa forma tão braçal, tão material. Mas o trabalho continua fazendo parte do nosso crescimento espiritual. Nós vamos continuar nos desenvolvendo no plano espiritual. Vamos continuar trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento. Vamos ter a capacidade, quando formos superiores, de auxiliar aos nossos irmãos inferiores. Isso já acontece, né? Nós temos uma hierarquia espiritual. Temos espíritos que já são muito mais avançados do que nós. E temos um exemplo disso com o nosso anjo da guarda. Porque não pode ser um espírito igual a gente, com paixões, ligado a emoções, porque como é que
ele ia nos ajudar na nossa tarefa. Não, ele já é um espírito elevado. Ele já é um espírito que vê mais além, que tem a capacidade de nos ajudar, de nos orientar. Então ele sabe. E muitas vezes a gente erroneamente acha que o nosso anjo da guarda, ele existe para nos livrar do mal, para nos poupar, né, do trabalho, para nos poupar das dores que nós temos que passar. Não. Não, um pai e uma mãe não fazem isso com os filhos, né? Não conseguem fazer, eles orientam, eles educam, mas às vezes os filhos vão ter experiências ruins, vão fazer escolhas ruins, né? O que a gente pode fazer? A gente está fazendo a nossa parte. Então, o espírito protetor, ele nos orienta, ele nos auxilia, mas ele não pode nos poupar do trabalho. Ele sabe, ele vê além. Ele sabe que aquela dor, que aquela situação difícil na nossa vida tem um objetivo maior. E sabe que a gente não tem condições de entender. Vai estar ali para nos sustentar, para nos apoiar, né? Não para nos poupar, né? Porque a gente sempre quer um pouquinho fugir do trabalho, né? Que a gente quer terceirizar. Essa coisa da gente evoluir, da gente crescer, às vezes a gente quer terceirizar, né? Mas não tem como terceirizar, é com a gente mesmo. E aí, tem duas questõezinhas aqui, eu vou pular algumas porque a gente não tem como ler tudo, mas está lá, ó. O homem, a 685, o homem tem o direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças, né? Claro, chega uma hora que o nosso corpo já não permite mais que a gente trabalhe tão intensamente, né, com o mesmo pique. Então, a gente tem esse direito ao repouso, né? Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode, né? Isso acontece muito, né? A gente sabe ali, a pessoa já não tem mais condições, às vezes já está aposentada, mas tem que continuar trabalhando, porque não consegue com aquela aposentadoria, não consegue com aquilo ali, um futuro, né, digno. E aí a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade, né? Mas a gente sabe que isso aqui não é a realidade, né? Em muitos lugares não é a realidade. As pessoas não passam por isso. Elas não têm, às vezes, uma família para amparar, e aí a sociedade também não tem condições, né, de amparar. E aí vem um comentário tão lindo de Kardec, tão importante. E lembrando, né, que Kardec, ele foi um grande educador. Era uma pessoa, ele era professor, ele era interessado, né, na educação, no passar, né, os conceitos para as pessoas. Era uma pessoa extremamente compromissada com a educação, né? E o comentário que ele vai fazer aqui é realmente maravilhoso, né? E é muito importante que a gente observe e veja o quanto isso aqui é necessário. Ó, não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece, né? A pessoa às vezes quer trabalhar, mas ela não tem ocupação, ela não consegue, né, o trabalho. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Qual é? A educação. Educação, né? Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos, né? Não
nós estamos muito longe ainda de compreender isso aqui. Mas olha o comentário que Kardec fez. Muito apropriado e muito interessante. É a educação, não só a educação da escola, mas a educação de uma forma mais generalizada. Kardec era discípulo de Pestalozzi, né? Que são educadores que já tinham uma visão muito mais ampla da educação. Não é só ensinar a ler e a escrever. Nós estamos longe, mas hoje nós já temos muitos exemplos, né, de educadores, de escolas, que estão revendo esse método do ensino. Porque não adianta você ensinar uma criança só a ler e escrever, a fazer conta. E a criança sai sem um encaminhamento para a vida, para a moral, para o que é certo, para o que é errado. Né? Criamos, às vezes, aí saem essas crianças da escola semi-analfabetas, que não sabem ler, não sabem interpretar. Mas, além disso, não sabem lidar, né, com a vida. Então, a educação, escola, é muito maior do que a gente pode imaginar. Né? É aquela observar cada um, o jeito de ser, né? Educar filhos, né? Porque é você observar. É um espírito que está ali sendo confiado a você. É um espírito que já existe, que já tem as suas más tendências. Não é uma folha em branco. Uma criança, quando nasce, um bebezinho lindo lá, não é uma folha em branco. Ele é um espírito que tem uma história, que tem uma vivência, que tem experiência e que está ali confiado aos pais, aos professores, para ser trabalhado nas suas más tendências. Como a gente consegue observar, às vezes, desde pequenininha, criança, com aquele egoísmo, com aquele orgulho exacerbado. E aí, qual é a função dos pais? Orientar, moldar, né, trabalhar aquele espírito ali durante a infância, para que ele receba princípios diferentes, para que ele seja modificado na sua maneira de ver as coisas, né? Então, a educação é muito mais ampla. E sem a educação, as coisas não vão, né? Não vão ser diferentes, né? Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Não é o que a gente vê? Isso aqui é atualíssimo. Parece que foi escrito hoje, porque é muito atual, né? Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa aos maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. E a gente observa vários exemplos que a gente tem de países que foram devastados por guerras, passaram pelas mais diversas situações, mas que em um momento prestaram atenção nisso aqui. Prestaram atenção na educação. De como educar, de como fazer um homem de bem. Olha como isso é importante. Trabalhar isso. Trabalhar a moral. Né? E mal, às vezes, trabalha o beabá. Né? E mal, às vezes, trabalha o que tem que ser ensinado na escola. É muito mais amplo. Mas nós já temos também muitos exemplos, muitas mudanças acontecendo nesse campo da educação, porque as pessoas estão entendendo que esse modelo que está aí não funciona. Não funciona, não está funcionando. Então, é preciso reformar. Né? E olha como a doutrina traz recursos, traz uma nova maneira da gente enxergar as coisas, né? Ali na educação dos nossos filhos, na convivência com os nossos irmãos, né? Muda tudo, faz muita diferença. E aí tem um comentário agora de Herculano Pires, que diz o seguinte: o Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação,
mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Por isso não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proveitos que este lhe pode dar, né? É muito importante isso, né? A gente vê aqui Kardec vem herculando aqui falando, né? Um trechinho aqui que a gente tirou. Então é importantíssimo, né? A gente prestar atenção e aprender a se educar, né? Porque a gente também não sabe, a gente é mal educado, né? Com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? A gente é comandado por elas e a gente tem que aprender. Então, é igual aquela pessoa que é muito raivosa, que é muito estressada. Ah, a pessoa assim mesmo, porque essa é a minha natureza, né? Não tem essa história dentro da doutrina espírita. É a sua natureza, mas trata de modificar a sua natureza. Se é assim, então você vai sair fazer o que você quer? Não, não é assim que funciona. Cabe a nós transformar essa natureza. Nós temos uma natureza ainda, claro. Temos muito mais tendências inferiores do que superiores, né? Ainda em nós, há muito mais orgulho do que humildade. Há muito mais vaidade. Há muito mais arrogância, egoísmo, do que as virtudes. Isso é um fato. E negar esse fato também não adianta, porque a gente sabe, essa é a nossa condição. Então é importantíssimo. A doutrina espírita, eu acho que ela situa a gente, né? Ela dá uma situada, uma enquadrada mesmo, é isso. Olha, vocês estão aqui, é essa a situação de vocês atual, mas ela pode mudar. Esse planeta é um planeta de provas e expiações, mas mesmo estando aqui, a gente tem que fazer dele o melhor possível, que na verdade é uma grande escola, né? A gente está lá no plano espiritual, mas a finalidade da encarnação é essa, é o vestibular, é o Enem, que tem que provar, tem que fazer o teste, para ver se está bom mesmo, se a gente vai passar, né? Se a gente já conseguir melhorar um pouquinho, né? Subir naquela lista lá, naquele ranking, né? Para ser um homem de bem, estamos no caminho certo, né? E às vezes a gente fica assim, ah, meu Deus, mas eu estou tão longe disso, bate um desânimo, né? Vai, meu Deus, tanto trabalho, mas é importante. Então a gente começa a ver a nossa situação aqui, o papel que a gente exerce aqui, de outra maneira. Quantas vezes a gente acha que o trabalho da gente não é importante, né? Ah, isso que eu faço, qualquer um faz. Não é assim, né? Precisamos rever isso, precisamos ressignificar isso, porque é importante, né? Ah, se eu não gosto, tem tantas possibilidades, eu posso fazer outra coisa, eu posso mudar. Mas é valorizar, sim, a atividade, é valorizar a nossa estadia aqui. Nós não estamos aqui largados, perdidos, cada um por si, não. Nós fazemos parte de um grande planejamento, né? Nós somos um projeto de amor. Porque se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a gente não pode admitir que Deus está mal intencionado, que Ele nos criou para sofrer, para largar a gente aqui na Terra e ficar assim. Não. Tem um propósito muito maior do que a gente imagina, né? E a gente tem que aprender a se conectar com essa missão maior que cada um de nós tem, né? Valorizar o nosso trabalho, valorizar quem nós somos, né? Trabalhar pelo que queremos ser, né? Trabalho, é sempre o trabalho que é tão importante. E aí, continuando agora, passando para o Evangelho de novo, vamos lá no Buscar e Achareis, né? No capítulo 25 do Evangelho. E está lá. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que significa isso, né? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Se a gente não trabalhar, a gente também não progride.
Olha como é importante, né? A gente entender isso. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Né? Muitas pessoas se preocupam, né? É até natural a gente ter essa preocupação em relação a nós e em relação aos nossos queridos que já desencarnaram. Né? Como é que eles estão? Como é que nós vamos chegar quando a gente desencarnar? E esse pensamento, que é do futuro, precisa ser pensado agora, no presente. Se a gente quer uma condição melhor, quando a gente deixar esse corpo físico, ou pensar nos nossos entes queridos, nos nossos amigos que já se foram, a gente espera realmente, pede a Deus que eles estejam também buscando pela sua evolução, também continuem trabalhando, porque a gente aqui é só uma parte do trabalho. Né? Esse trabalho ele é contínuo. Nós também trabalhamos, nós também nos desenvolvemos no plano espiritual, passamos a entender as coisas de uma outra forma. Então a gente fica muito preocupado, às vezes, com o amanhã ou ficar preso no ontem. Né? A gente nós temos essa dificuldade de estar no momento presente, aqui e agora. Ou a gente está preso com o que passou, com o que aconteceu. E é claro, a gente tem as nossas dificuldades, né, de digerir, de lidar com todas as situações emocionalmente. Ou a gente está lá na frente, preocupado com o amanhã, como é que eu vou estar espiritualmente, como é que vai estar a minha situação amanhã. E agora, né, o presente é uma palavra, presente, aqui agora, é o que importa. Né, para a gente ressignificar, para a gente trabalhar pelo nosso progresso. Né? Tentando compreender e trabalhando pelo perdão, para nos reajustarmos com o que aconteceu no passado e preparando a nossa situação para o futuro. Né? Porque a gente fica muito preocupado, mas agora é o importante. Tomar essa consciência, entender o porquê que nós estamos aqui, qual é a finalidade da nossa vida, qual o propósito que nós temos na nossa vida. Nós estamos muito preocupados ou mais preocupados em ter ou em ser? Aonde nós estamos investindo mais o nosso tempo? Quais são os nossos valores? Para onde eles estão nos levando? Não, são esses questionamentos que a gente tem que fazer para saber se a gente está no caminho certo ou não. Né? Então a gente precisa trabalhar, está aqui. Né? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonado às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Olha isso aqui, é muito importante, né? Jamais, né, do ponto de vista moral, é isso. É pedir ajuda, sim. Né? A gente tem muita... na nossa vida, a gente tem muita dificuldade em, às vezes, pedir ajuda. Né? Porque a gente... Isso, para o nosso orgulho, né, muito... Não, vou pedir ajuda, vou falar com a pessoa que eu estou me sentindo assim, que eu estou me sentindo assado. E isso é uma bobagem, muitas vezes, na maioria das vezes, porque isso é só fruto do orgulho.
Porque nós nos achamos, né, o suprassumo. Ah, eu não vou falar com ninguém, vou falar, vou me expor, vou falar que eu sofro, vou pedir ajuda, o que a pessoa vai pensar. E às vezes quando a gente verbaliza, né, quando a gente encontra alguém, que a gente às vezes tem uma conversa, que a gente bate um papo, que a gente se abre, a outra pessoa não vai resolver o nosso problema, né? Mas essa ajuda, ela é tão boa, ela é tão importante. E a gente fica assim, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? Mas é porque a gente tem muito orgulho. A gente tem esse amor próprio que às vezes não deixa a gente ver. A gente tem dificuldade, né, de perceber esse orgulho, esse egoísmo em nós. E a gente vai agindo no automático. A gente vai agindo assim, a gente fica fazendo as mesmas coisas, a gente quer resultados diferentes, mas faz as mesmas coisas. Tem os mesmos pensamentos, tem as mesmas atitudes. Então a gente fica, né? A gente não sai do lugar, a gente fica dando a volta em torno da gente mesmo, né? Por isso, pede ajuda. Pede ajuda, ora, procura ajuda, né? De psicólogo, de médico, não importa. A gente não é super-herói. A gente não dá conta de tudo. E às vezes a gente acha que dá. Ah, eu dou conta. Não dá. Tão bom quando a gente tem alguém para partilhar uma dor, um problema, uma aflição. Só de ouvir, né? Porque a gente também ouve, mas a gente também fica naquela ânsia, às vezes, de querer resolver para o outro, né? Às vezes um pai quer resolver uma situação de um filho, mas é o momento dele, é o aprendizado dele. Não tem como a gente poupar, porque a gente quer proteger, a gente quer controlar quem a gente ama, a gente não quer deixar sofrer, a gente não quer deixar passar por certas experiências, mas é necessário para ele. Estejamos só do lado, que na hora que ele precisar, ele vai voltar. Ele vai pedir ajuda, ele vai estar ali, né? Aquela pessoa vai estar receptiva. Então, é importante isso aqui, a gente ter fé e confiança. Confiança é muito importante, né? Confiar, entregar realmente, falar, oh, meu Deus, eu não sei lidar com isso. Eu tenho dificuldade nisso. Eu preciso de ajuda. E aí, nessa busca, a ajuda chega. Quantos espíritos, até nosso anjo da guarda, está esperando, está ali do nosso lado, ali, esperando a gente tomar uma atitude, esperando a gente agir, se abrir para essa ajuda, né? Então é ajuda ter, e o céu te ajudará, né? É preciso esse trabalho interno, de realmente a gente se despir desse orgulho, desse egoísmo, né? Que faz a gente às vezes ficar travado. A gente às vezes tem um mundo de possibilidades, mas a gente não avança, porque a gente não consegue, a gente para ali naquilo. E é difícil, é trabalhoso, né? Por isso a necessidade do trabalho, da gente trabalhar pelo nosso autoconhecimento, né? Investir nisso é importantíssimo, porque nós vamos estar conosco para sempre. Não tem como, a gente não se separa. Nós somos um espírito, uma essência, que vai se modificando. Uma hora vamos estar aqui na Terra, outra hora vamos estar em outro planeta, ora vamos estar em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Vamos ser pobres, vamos ser ricos, vamos ser negros, vamos ser brancos. A reencarnação também é uma lei divina. Para quê? Para a gente se aprimorar. É o processo educativo mais perfeito que existe, é a reencarnação, né? Por isso foi criada por Deus. Se ele nos cria simples e ignorantes e nos destina à perfeição, ele também tinha que criar um mecanismo para que a gente também fosse se desenvolvendo. E aí é o trabalho. Isso é contínuo. Então, olha como é importante e valoroso a gente investir nisso, né? Trabalhar, ter dinheiro, suprir as nossas necessidades materiais, né? Ninguém vai andar, se pode andar de carro, ninguém vai andar de carroça, né? Então, assim, a gente também tem que evoluir. Mas a gente tem que aprender e perceber verdadeiramente, sinceramente, com cada um de nós, o que é mais importante. Quais são os meus valores? São os valores perecíveis que vão ficar, porque a matéria vai ficar na matéria. Ou são os valores do espírito? São as conquistas que eu faço? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. E nortear a nossa vida. Nós temos aqui, ó,
uma riqueza nas nossas mãos. E precisamos aprender a usá-las. Ser espírita é isso, né? Se esforçar, é estudar, é adquirir conhecimento, é colocar em prática. Tem hora que a gente vai conseguir, tem hora que vai dar vontade de desistir. Quantas vezes, meu Deus, agora não tem como voltar atrás. Já conheço a doutrina espírita. E às vezes a gente se pega fazendo certas coisas ou tendo certos pensamentos que a gente se arrepia. Mas eu estou no caminho, eu estou no processo. Não adianta eu querer, né, ser perfeita, me cobrar, ou querer que eu tenha uma perfeição que eu ainda não tenho. Né? Não é para se martirizar, mas é para ser leve, é para ser prazeroso. Né? Então é uma riqueza muito grande e que nós temos que ter, porque a gente não sabe se na próxima encarnação a gente vai ter acesso, né? Ou a gente vai ter agora, está adquirindo, para exercitar numa outra situação aí, a gente não sabe, né? Mas que a gente se esforce, que a gente estude e que a gente não deixe essa riqueza e esse tesouro escapar aí da nossa encarnação presente, do presente, que agora que é o importante, né? Uma boa semana para todos, que a gente aproveite as oportunidades aí para colocar tudo isso em prática e vamos seguir em frente com fé e confiança, né? Boa noite a todos.